Beleza, pessoal? Tranquilo com vocês? Bom, eu não sei se vocês ficou sabendo, mas ontem de manhã, na verdade, o Bolsonaro foi questionado por um youtuber e esse trem girou a tarde inteira. Apareceu no UOL, G1, Globo, tudo quanto é lugar, site notícias e tudo mais. Esse youtuber chama Wilker Leão e resolveu indagar o Bolsonaro sobre algumas questões com a delação premiada. E na hora lá utilizou de várias formas para falar com ele e tudo mais. Até foi um pouco assim, mais ou menos, não agredido, né? Mas vamos dizer assim, falou que foi agredido e tudo mais. A imagem dele não comprovou, mas tem outras imagens que sim mostra como se fosse um empurrão de uma pessoa. Não dá para saber se foi o segurança ou se foi alguma pessoa ligada ali que estava no cercadinho. Mas enfim, antes de mais nada, esqueci de falar pra vocês, deixa o like aqui embaixo, inscreva-se no canal e muito mais do que isso, deixa a opinião de vocês que é importantíssima. Bom, o seguinte, o vídeo que tava girando é esse aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês algum trecho aqui, só pra vocês entenderem. Ele foi lá pra beira do cercadinho pra ver se o Bolsonaro passava e passou. Aí ele chegou, eu vou pular aqui um pouquinho porque é 3 minutos e pouco. Parou o Bolsonaro. Chegou um monte de gente lá pra conversar e tal. Sim. E aí ele começou, né? A rodear ali. Começou algumas coisas. Aí começa. O ganhador já ficou ali, ó. Antes mesmo já tava ligado, parece. Momento em que sou derrubado, né? Ele não mostrou, na câmera dele ele não mostra essa imagem, mas no UOL, ou até o Mais Goiás também, mostra a imagem à distância dele sendo derrubado. Não tenho certeza, não consegui ver se foi do segurança em si que empurrou ele, ou se foi alguém ligado aos apoiadores que empurrou ele, mas dá pra ver nitidamente que ele foi empurrado e cai com o celular, cai com tudo no chão lá, né? Acabaram de me derrubar, o Bolsonaro. Você acha o que é do pessoal me derrubando aqui? Pô, violência a gente pode... No local público eu não vou me retirar não, cara. Você vai fazer E aí o segurança começa a chegar perto dele, começa a querer falar algumas coisas e tal. Olha aqui o ponto que vocês vão ver comigo. É uma emenda do Freixo, cara. Sobre o juiz de garantias que ele sancionou. Você vai pedir pro pessoal do GC me tirar de um local público? Eu não vou sair não. Vocês vão fazer o quê? Ele questionou agora sobre a questão da emenda do Freixo, juiz de garantias. Meio que contradição, alguém que sempre foi contra a corrupção, né, a favor da pauta contra a corrupção, de repente sanciona limitação da delação premiada e emenda do Freixo, que foi o juiz de garantias. Então ele questionou essa contrariedade na forma de pensar mesmo, né? E aí o pessoal começa. Vou me prender porque tá no local público? Prende aí então. Cadê o seu crachá aí? Se identifica, cara. Eu tô aqui todo dia, ô Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo, tchutchuca do Centrão. E aí começa os apelidos, tchutchuca do Centrão e tudo mais. Olha esse ponto. Aqui, ó. Aqui o segurança veio e falou, e o Lula? O Lula ladrão. Você se entregou pra ele. O Lula é ladrão também. Aí ele fala, Lula é ladrão também. Aí o cara fica meio assim, oxi, agora o que eu faço? O cara tá aqui criticando o Bolsonaro e criticando o Lula também. Deu bug na cabeça, deu tela azul na cabeça do segurança. Mas esse daí tá fazendo tudo que o PT faz, senão o PT volta. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Tchutchuca do Centrão. Ó a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. É agora que ele começa a exagerar nos xingamentos e a gente vai comentar isso. No cercadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Né? Caí magicamente. Passa de mágica. O senhor quer falar comigo? Fala comigo. Ó, esse momento aqui, ó, é muito interessante. A gente vê que o Bolsonaro perdeu a paciência e tenta pegar o celular do menino, né? Então, fica claro o seguinte. Tem algumas análises aqui que a gente pode fazer em relação a esse vídeo. Primeiro ponto. Ele fez alguma coisa de errado em questionar o presidente e tudo mais desse jeito? Não. Questionar na frente de apoiadores nunca vai ser legal. Tô falando do ponto de vista dos apoiadores,
porque eles sempre vão falar que você está defendendo o outro lado, aquilo. Como o segurança veio e falou, e o Lula? Lula ladrão. E ele falou, Lula é ladrão também. O Lula é ladrão também. Beleza, até aí tudo bem. Eu acho muito interessante a gente não temer a autoridade pública, né? O presidente da república, o prefeito, o governador, no sentido assim, a gente paga os nossos impostos e a gente deve cobrar. Se a gente votou ou não ou no Bolsonaro, ou vai votar ou não no Lula, não interessa. Interessa que dia 1 de janeiro tomou posse, ele é presidente de todos. Então todos podem cobrar dele e deve cobrar. E aí ele vai lá perguntar, e a limitação da delação premiada, o sancionamento do juiz de garantias e tudo mais. Gritando muito. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é quando ele começa a xingar. E ele mesmo, em entrevista no UOL, disse, eu exagerei nos xingamentos, que foi vagabundo, safado, essas coisas, né, e tudo mais. Desse ponto de vista, eu fiquei até com medo de uma reação de alguns seguranças dele, porque quando você começa a tecnicamente ele já foi num ambiente ali que ele estava perturbando. Perturbando porque ele fez alguma coisa errada? É errado questionar o presidente? Não, não. O presidente, ele parou aqui na rua, tá tomando comendo uma coxinha, tomando uma Coca-Cola, você tem o direito de parar ele. Fala assim, eu tô no meu horário de lanche e tudo mais. Cara, pode ser horário de lanche para você é presidente da república. Aquela pessoa vai te ver só uma vez na vida, talvez. Então, ela vai te perguntar, você é atual presidente da república, não adianta. Você vai ser cobrado. Então, na minha visão, não tem nenhuma perturbação. Perturbação é fala quem quer evitar que aquele constrangimento aconteça ali. Agora, o meu medo que eu vi na filmagem, eu fiquei com medo mesmo, é porque quando você começa a falar vagabundo, safado, independente de quem seja, naquele momento você tem que honrar o presidente da república. Fernando, que isso? Tá falando em honrar o Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Faz vídeo toda semana e quase descascando o Bolsonaro. Não descasca ele não, né? Mas tem gente que fala isso e tudo mais. E agora tá aí, quase elogiando. Honrar o presidente da república, cara. Pelo amor de Deus, você tá com cabeça. Você fala tanto de idolatrar político e agora tá falando que tem que honrar... não idolatrar político, agora tá falando que tem que honrar presidente. Cara, é o seguinte. O homem é autoridade do Brasil. Independente da sua opinião ou não, isso não vai mudar. Ele é a autoridade do Brasil. Se o Lula ganhar de 1º de janeiro, ele é a autoridade do Brasil. Nós temos que honrar ele como presidente. Agora, isso não oculta, não diminui, não proíbe o fato de eu querer perguntar algumas coisinhas talvez incômodas para eles. Eles talvez não vão querer responder. E tem respostas que as perguntas são melhores do que elas. Sabe? Tem perguntas que a pergunta que você faz causa mais impacto na resposta que ele vai te dar. Entende? A gravidade da pergunta da delação premiada e do juiz de garantias, para quem está no meio, sabe que ele que levou uma bandeira e de repente mudou de ideia ou sancionou essa emenda do Freixo e tudo mais, é meio contrária, é meio contraditória. Então ele vai lá e pergunta. Então não existe nenhum problema ele como cidadão ir lá questionar o presidente. Ele fez certíssimo. Ele fez certíssimo. Pecou e errou na hora que ele agiu pela emoção, capaz de algum nervosismo e tudo mais, na hora que começa a xingar a autoridade. Até porque mexer com essas pessoas é muito perigoso. No sentido assim, você, por exemplo, passa o governador aqui do lado e você começa a xingar o governador, vagabundo, safado, pilantra, não sei o quê. Cara, para aquele segurança, para os seguranças dele fazer alguma coisa com você, te machucar, fazer alguma coisa, ou até mesmo prender, eles vão fazer coisas que ainda estão no respaldo da lei. Porque ele tem autoridade, ele está com a autoridade. Ele vai te prender, talvez você não vai ficar anos preso e tudo mais, mas pode te levar para dar um depoimento, atrasar horas da sua vida ali e tudo mais. Se for a PF, o caso vai te levar ali preso. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas horas, de questionar a autoridade pública. Ele como cidadão, ele foi lá, questionou da maneira dele e não vejo problema nenhum nisso. No geral, eu gostei da atitude dele. Porque tem que questionar mesmo. Tem que questionar a autoridade pública mesmo. Esses caras têm que ser questionados. Independente se você gosta ou não do cara, você tem que ir na contradição dele e perguntar. Porque as grandes respostas, as grandes matérias, vamos dizer assim, ou os grandes porquês,
Ou a grande melhora mesmo acontece no sentido contrário de uma coisa que você fala, não. Você acerta, de repente você faz uma atitude, você toma uma atitude contrária aos seus princípios, é aí que vão te pegar nessas falas. E aí se você for uma pessoa boa, você fala, nossa, beleza, tá errado e tal, vou consertar, tem que consertar. Agora se você é uma pessoa que não tá nem aí, você vai ignorar aquilo ou tentar até mesmo partir para agressão. Cada um faz a sua análise do que esse cara fez e como ele fez. Eu, particularmente, gostei no intuito dele. Fiquei com medo pra ele, não pra mim, porque eu não tava lá. Mas pra ele, por ele, no sentido quando ele começa a agir pela emoção e xingar o presidente. É muito perigoso, pois os seguranças podem fazer alguma coisa ali e prender ele e ainda embasar em cima da lei. Então é muito perigoso. Mas e o sentido jornalístico? O sentido jornalístico é o seguinte, cara. Ele como cidadão, nesse sentido, ele não tem nada a ver, lógico, né? E aí ele fica fora de todos esses princípios. Mas se formos a gente, como jornalistas, questionar o presidente da república, uns fatos desse aqui, ó, cara. Ó. Presidente, por que o senhor questionou? Por que o senhor sancionou o juiz de garantias dizendo isso e aquilo? Depois de fazer isso e aquilo? Por que o senhor sancionou a limitação da delação premiada, um instrumento tão fundamental que foi utilizado na Lava Jato e que foi com base de sua campanha o combate à corrupção? Por que agora o senhor contradiz disso? Talvez a pergunta vai ser melhor do que a resposta que ele for dar. Deixar grandes perguntas e olhar no olho da pessoa o que ela quer dizer, o que ela queria falar para você, a expressão dela, né? Isso causa muito impacto. Mesmo assim, muito obrigado pelo vídeo, deixe sua opinião aqui embaixo, o que você achou disso, daquilo, e sempre questionar as autoridades, tá bom? Inscreva-se no canal, deixa o like, sua opinião, e é nóis, falou!